Por favor, o seu nome, quando você nasceu, onde e qual a sua profissão? Meu nome é Stephanie Cristina Rayer Bustamante, eu nasci em 15 de junho de 87, eu sou do Rio de Janeiro e eu sou turismóloga, eu trabalho com eventos. Qual o primeiro livro que você lembra de ter lido? Nossa, eu acho que eu lembro de uma série de livros que eu comecei a ler, era o livro do Bichinho da Maçã, a série da Bruxonilda e o Menino Maluquinho. Existe algum detalhe do livro que você, ou o formato, alguma coisa que te chame a atenção? Na verdade, eu lembro de todos eles, porque eu lembro que o livro O Bichinho da Maçã, ele era uma série, ele era um livrinho pequenininho, que ele tinha umas ilustrações enormes e ele tinha quase nenhum texto. Eram coisas muito básicas, mas que chamavam muita atenção, porque eu estava sempre relendo aquilo. A Bruxonilda, ela tinha o mesmo padrão, porque as páginas, eles eram como se fosse uma pintura. Ele tinha mais texto do que o Bichinho da Maçã, mas cada página era como se fosse uma grande pintura, então acho que a questão da arte chamava muita atenção. E o Menino Maluquinho, eu lembro que eu já usava ele na escola, e eu acho que talvez ele tenha marcado um pouco mais, porque na época eu estudava num colégio que ele favorecia muito a questão artística, então a gente tinha horta, aula de música, fazia instrumento musical, e eu lembro que teve um evento que teve o Zeraldo foi, então a gente conheceu o Zeraldo e tudo mais, e correlacionou com o que a gente estava lendo, a experiência do Menino Maluquinho, das crianças, então acho que ficou muito marcado por causa disso. Então, o primeiro contato que você teve com os livros foi no colégio? Foi através do colégio que você recebeu esses livros? Não, os livros foram comprados, a leitura, eu não sei mais associar se ela era uma leitura de colégio ou se a gente levava isso para o colégio, porque eu era muito pequena, eu tinha muito livro em casa porque minha mãe dava muito livro pra gente, e eu lembro que eles estavam na mesma relação dos eventos que tinham dentro do colégio. O colégio tinha uma feira e eu lembro do primeiro livro que eu comprei, que foi nessa feira, então eu não sei mais dizer se eram livros de leitura do colégio ou se eram livros que a gente levava para o colégio, trocava e tinha tipo uma bibliotecazinha, alguma coisa, porque eu lembro que a gente tinha um período que era um período das crianças, então que você podia simplesmente sentar e não fazer nada, ou você desenhava, ou você lia, ou você dormia, e eu lembro de ler nesse período. Agora, se o livro era meu, ou se era um livro da escola, eu já não lembro mais. E qual a proximidade da biblioteca em relação à sua casa? Eu não lembro de ter frequentado nenhuma biblioteca com assiduidade, porque quando a gente era um pouquinho mais velho, a minha mãe, ela estudava literatura português e ela estava sempre com projetos de contadores de história para crianças, então ela frequentava a biblioteca de Laranjeiras e tinha uma outra casa de leitura que eu não lembro mais o nome, que ela ficava em frente a Santa Úrsula, e como ela tinha projetos específicos ali, ela levava a gente, eu e meu irmão, que tem 1 ano de diferença, e deixava a gente solto. Ela ficava tendo o curso dela e a gente ficava solto. Então eu lembro da área de criança, a gente cresceu nesse espaço. Minha mãe fazia as atividades dela e a gente lia todos os livros, ou brincava, ficava por ali, mas de frequentar a biblioteca eu lembro mais desse contexto, depois foi só a faculdade mesmo. E a sua mãe ou alguém lia para você na infância? Minha mãe lia pra gente na infância. Ela botava a gente na cama 8 horas e contava várias histórias, não necessariamente com livros, ela inventava e ela contava. Era até porque era uma época que eu lembro que os livrinhos do Bichinho da Minhoca, eles foram evoluindo, porque ela estava sempre com esses projetos de contadores de história. Então eu lembro da Ana Ruth Machado, eu lembro da Bia Bedran, dessas autoras, porque minha mãe participava dos eventos que tinham elas, e tinham rodas de ciranda e tudo mais, e ela meio que levava essas histórias para casa. Então fazia parte tanto da hora de dormir quanto dos outros espaços do dia. E alguém te inspirou? Você considerava um exemplo de leitor para você? Sim, eu acho que o exemplo sempre foi minha mãe, porque desde que eu sou pequena, a gente está cercado por livro. Minha mãe estava naquela coisa do formar
vestibular da faculdade e ela logo engatou um mestrado. E no mestrado ela lia que nem louca. Então, tipo, a gente tinha estantes, não eram livros pra gente, eram os livros dela. Mas era sempre muito livro. Então, a nossa relação de visualização e tudo mais, até mesmo quando a gente saía para fazer algum programa que não fosse um parquinho, um paquetá, alguma coisa, era ir para o shopping direto para Saraiva para ver os últimos livros que lançaram, alguma coisa para a gente escolher. Então, ela sempre foi minha referência. Como é a quantidade de leitura que você tem hoje? Quantos livros você lê normalmente por mês ou por período? Atualmente, eu acho que eu leio um livro inteiro a cada 1 mês e meio, porque eu pego coleções. Então, a última coleção grande que eu lembro de ter lido foram as Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell, que são 10 livros, cada um com talvez 300 páginas, 300 e pouquinho. Então, assim, eu começo e eu vou devastando. Eu começava, por exemplo, ler no caminho de casa para o trabalho, lia no metrô, lia no metrô de volta, e quando eu chegava em casa estava num ponto muito, sabe, emocionante da história, e eu lia a noite inteira. Então, assim, geralmente quando eu pego livros que são de 300 páginas por cima, às vezes eu levo 1 mês e meio ou 1 mês para terminar uma leitura. E quando você faz essa leitura, além desse trajeto de trabalho para a escola e vice-versa, você também tem algum hábito em casa de leitura? Você prefere ler deitada, sentada, coisas assim? Não tenho mais um padrão, eu leio da forma que eu me sentir mais confortável. Então eu posso ler deitada, se já está muito tarde, eu estou naquele período, tipo, terminando de ler, início do sono. Eu prefiro sempre ler sentado, mas se for durante a semana mesmo que você já está mais cansada, já está morgada, eu leio deitada e daqui a pouco eu apago e retomo no dia seguinte. Tá, você falou dos livros infantis e falou da literatura atual, que no caso coleções. Você fez essa transição direta do infantil para coleções, por exemplo, as coleções infanto-juvenis? Na verdade, eu lia esses livrinhos de criança, início da escola, que eu não sei mais se era escola ou se era minha mãe, o período dela de contadores de história, todos os livros dos contadores de história. O Bebeto Carneiro era um livro que ela lia quando a gente era criança, que a gente comprou um carneirinho e chamou de Bebeto, porque minha mãe leu o livro, ela ensinou o livro, a gente estava junto com ela e aquilo foi evoluindo. Eu lembro que em algum momento isso parou pra gente, que a gente ficou muito vidrado mais na questão da TV, a gente via todos os filmes, saía sempre para ver as estreias, e o que retomou essa coisa da leitura não foi nem a escola, foi quando lançaram Harry Potter. O Harry Potter, quando ele lançou, e aí eu conheci a Rowling e o Tolkien ao mesmo tempo, porque eles iam trazer o filme do Harry Potter e do Senhor dos Anéis, então eles retomaram essa questão de dizer o que era, o que não era, contar a historinha antes que chegasse na livraria, e quando chegou, minha mãe comprou os dois. Então foi a partir daí, foi uma transição infanto-juvenil para uma literatura fantástica, e daí só foi crescendo. Então a sua literatura é essencialmente essa, hoje, né? A parte da literatura fantástica? Não. Eu cresci, eu sou fruto da literatura fantástica, é uma das que eu mais gosto, mais me impressiona. Eu li a Rowling, eu li o Tolkien, eu li o Philip Pullman, eu li o Owen Colfer, eu conheci alguma coisa do Ted Nasmith, eu passei pelo Neil Gaiman, mas assim, não é a única coisa que eu li. Eu li alguns dos clássicos, por conta também da faculdade, eu li Gabriel Garcia Marques, eu li alguns outros que eu li o Goethe, que eu fiquei com o Werther eternamente na cabeça durante muito tempo. Eu fui evoluindo para outros tipos de literatura, sempre voltando para a fantástica, que na verdade é uma das minhas favoritas, mas também agora eu vou mais para ficção científica, ler Asimov, ler o William Gibbons, ler o Philip Dick, então assim, eu tenho alguns gêneros favoritos, mas isso não necessariamente me restringe. Eu leio os clássicos, eu procuro mesclar e sempre conhecer um autor de literatura fantástica que seja novo. Então, você considera que você divide a sua leitura em uma leitura mais erudita e uma leitura mais por prazer? Sim, eu tenho a divisão do que seria mais uma literatura voltada para a minha faculdade de História, porque eu estou cursando, então eu leio os teóricos, leio alguns autores de literatura que estão nesse contexto histórico dos teóricos,
mas eu acho que é mais um estado de espírito. Então, às vezes, para você se dedicar a esse tipo de literatura, você tem que parar um final de semana, um tempo um tempo mesmo, com a mente calma, para você começar a ler, você desenvolver, você extrapolar o que o livro está te dando, porque aquilo, na verdade, é uma experiência de vida. O livro te passa, mesmo que seja uma literatura fantástica, ele está falando de uma pessoa. Você consegue extravasar aquilo para uma pessoa real, um lugar real. São questões, eles são escritos por pessoas que viveram num período histórico específico. Aquilo, se você sabe ler, você consegue reconhecer no livro. Então, um tipo de leitura mais erudita, eu vou dedicar ele num momento de um pouco mais de calma e não talvez num trajeto de metrocasa ou uns minutos que eu tenho, sei lá, separados para ler na praia, ler no shopping, ler em algum lugar. Então você nota no seu processo de leitura uma diferença de interpretação de uma literatura mais tranquila, mais prazerosa, a literatura fantástica, para a literatura erudita, é isso? Sim, a literatura erudita, ou um clássico, eu me dedico mais no sentido de parar, de tentar contextualizar o que eu estou lendo, de saber quem escreveu, quando escreveu, para aquilo não ser uma leitura não vazia, mas uma leitura sem contexto. Porque uma leitura sem contexto, você vai entender uma coisa, porque são palavras, você vai entender a palavra, mas não necessariamente você vai entender a ironia da pessoa que escreveu, se for o caso, ou algo do tipo. Um romance, por assim dizer, uma literatura fantástica, algo que seja um pouco mais simples, você vai devorar. Você vai começar a ler hoje, vai parar, vai virar a madrugada e, na verdade, você acompanha o personagem, você não perde um ritmo de leitura, você não se perde na história, você não chega no ponto de tipo, nossa, o que esse cara tá falando, sabe? Eu não tô mais absorvendo. É um tipo de processo diferente, que aí é o que eu acho que para mim tá ligado com o estado de espírito que eu tô para poder ler aquilo. E você tem a ideia, ou já teve a ideia, de compartilhar publicamente através de um blog, de uma página em rede social, essas suas experiências de literatura? Não, nunca tive. Eu não sou muito ligada em meios digitais de comunicação. Meu Facebook não tem muito post, não tem muitos comentários, mas eu tive uma experiência parecida com isso quando eu estava na faculdade. Não tinha a ver com as leituras do que a gente estava lendo no período, mas a gente tinha um grupo de amigos muito bons e a gente decidiu que a gente queria fazer um clube da leitura, na verdade, que nesse clube da leitura a gente queria ler o George Orwell, 1984. Então a gente escolheu 4, 5 coleguinhas que eram os mais unidos e a gente fez algo independente justamente para poder comparar as perspectivas diferentes e não necessariamente as perspectivas históricas, porque cada um foi percebendo pontos diferentes da história e a gente fez esse tipo de crítica, mas não foi formal, não foi escrita, não foi compartilhada, nem nada do tipo. E como você adquire os livros hoje? Por empréstimo, por compra, por download? Atualmente eu baixo. Eu tenho um aparelho do Kindle, tudo que eu posso baixar, transportar online sem peso, sem a questão do papel, porque eu sou alérgica, eu prefiro, até porque assim, a gente viveu um processo de acúmulo. Minha mãe lia muito, guardava muito livro, a gente começou a ler muito livros e quadrinhos, passou a guardar muitos livros e quadrinhos. E com o tempo a gente ficou sem espaço, a gente tem aquele período, você lê o livro e você retorna para ele depois de alguns anos. E, cara, a gente começou a doar os livros para pessoas que quisessem realmente ler, não jogar fora. Dá para alguém que fosse valorizar aquilo do jeito que a gente valoriza. Então hoje eu evito comprar o livro físico, eu prefiro comprar, se eu tiver que comprar, por exemplo, eu compro online. O Bernard Cornwell, eu consegui baixar 9 livros da coleção, o 10º que ele lançou não tinha online. Eu falei, eu vou comprar, não vou, não pagar o livro, eu quero ler. Fui lá, comprei, baixei no meu Kindle e estava tudo certo. Então hoje a minha preferência é pelo online. Você falou também de gibis. Você, além dos livros tradicionais, você tem o hábito de ler gibis? Sim, a gente lia muito mangá. E esse agente era eu e meu irmão. Minha mãe dava sempre um dinheiro para a gente poder comprar as coleções. A gente comprou basicamente todas as coleções da JBC e da Conrad que saíram. Antes da Conrad falir, a gente comprou tudo. E minha mãe entrou no processo porque ela queria saber o que a gente estava lendo. E ela também queria participar. Ela, como professora de literatura, queria usar aquilo como uma ferramenta para dialogar com os alunos dela do ensino médio. Então ela usava as nossas coleções e umas particulares que ela comprou também.
também. Então a gente passou muito forte por essa coleção de mangás. Meu irmão foi muito mais a fundo na questão das HQs. Eu lia encadernados especiais com histórias fechadas, eu não acompanhava eternamente, sabe? Uma saga de alguém, mas a gente chegou a ler. Dali eu já pulei pro Neil Gaiman e pro Sandman. Então, assim, dali eu pulei para Persepolis, eu conheci o Joe Sacco, eu conheci o Mouse, que fazem um tipo diferente de quadrinho, com crítica e historicismo. Então a gente foram processos paralelos. Para a gente, os processos paralelos sempre foi literatura de livro mesmo, quadrinhos e filme. A gente sempre teve tudo muito conectado. Mas são culturas muito diferentes, né? São abordagens diferentes, sim. E você nota muita diferença? Tipo, você acha que isso te acrescentou? Eu acho que me acrescentou. Eu não vejo como produções excludentes. Até porque, por exemplo, quando você lê um livro, o livro é uma história fruto da década ou do ano que ele foi publicado, de uma pessoa que viveu num período específico. E quando você tem um filme feito em cima daquilo, você tem um novo olhar. E quando você tem um novo olhar, você consegue relacionar padrões de criação de personagens que ou se repetem ou se transformam completamente. O caso do Alan Moore no Watchmen, quando foi lançado o filme, foi a mesma coisa. Alguns quadrinhos hoje da DC e da Marvel que estão sendo publicados, você consegue ver, por exemplo, como eles criam os vilões com semelhanças físicas ou filosóficas árabes, sabe? O vilão, ele sempre vai ser um oriental. O Oriente continua sendo um problema e um inimigo. Então, quando você consegue associar diversos tipos de leitura e você associa, você consegue fazer a leitura de um filme por causa daquilo, não pode ser excludente, é complementar. Então, um mangá e um HQ não perde em qualidade a um livro, em relação a um livro? Não, eles são formatos diferentes de contar a história e por causa disso eles atingem um público diferente, mas eles não são excludentes, eles não perdem a qualidade em detrimento de ser quadrinho para criança ou algo do tipo, não. E no último ano, você tem algum livro que você tenha lido que tenha te marcado ultimamente? Acho que o último ano eu li basicamente a Prazer, porque eu devia estar terminando provavelmente a Torre Negra do Stephen King. Eu terminei as Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Eu comecei a fazer leituras de ficção científica, comecei a ler um pouco do Stephen Hawking, Uma Breve História no Tempo. Eu não peguei nenhuma literatura efetivamente para refletir sobre a vida. Eu peguei, por exemplo, Milan Kundera, Insustentável Leveza do Ser, mas, de novo, eu não estava no momento que aquilo fluía para mim, então não conseguia fazer nenhum insight daquilo, então eu não li, parei. Eu estou lendo aquelas literaturas mais gostosas, mais simples, mais corridas. E você já abandonou assim algum livro ao perceber que você não iria gostar dele, ou você costuma avaliar bastante antes de adquirir? Então, na verdade, a gente saiu de uma fase que a gente era comprador compulsivo de livros. Via num sebo baratinho, comprava, e eu comprei vários do Shakespeare que talvez eu não tenha lido, tipo O Sonho de uma Noite de Verão. Tem um recente, o nome é Rochald, eu não lembro se ele é do Tolstói, de quem que ele é agora, mas ele é um livro extremamente chato. Eu li vários livros ao mesmo tempo. Ele tá largado, porque ele tá narrando a história de um pai que é separado da mulher, mas pela história e pela época ele não pode sair de casa, ele vai viver tipo numa casa de campo perto, e vai falando os dramas, mas são todos dramas muito masculinos e que não me dizem nada. Eu acho que o cara tá sofrendo à toa e aquilo tá me enchendo e eu não tá indo para lugar nenhum. Então, ele foi largado. Existe algum hábito específico que você tenha criado com a leitura? Um cantinho da casa, um lugar preferido, uma poltrona, algum outro objeto dentro desse contexto da leitura? Eu acho que os lugares variaram bastante, porque a gente tinha uma rede antigamente, então a gente lia muito na rede, depois a gente passou a ler muito no sofá, lia muito na cama. Hoje em dia, por eu trabalhar durante a semana, chega o final de semana, eu gosto de sair, então, tipo, um lugar clássico meu de ler livro é o aterro.
Eu levo minha canguinha, boto no gramado do aterro, deito ali e fico lendo o dia inteiro. E alguém chega a te abordar, te pede, você consegue fazer uma leitura tranquila? Eu faço uma leitura intermediária, eu não consigo aprofundar, porque como eu estou num espaço aberto, eu não consigo me desligar das pessoas que estão passando também para não ficar completamente absorta. Mas ninguém nunca me abandou lendo um livro. Você começou com o livro impresso e depois falou sobre o livro digital. Você notou muita diferença? Você prefere o livro digital? Atualmente eu prefiro o livro digital. Eu tinha preconceito quando eu ganhei o leitor digital, porque assim, a gente desde criança estava muito acostumado com livro e com quadrinho, então era aquela coisa do mexer, eu tenho mania de fazer anotações, tanto em livros técnicos como em não técnicos, passagens de livros que você olha e fala, meu Deus, eu vivi isso, eu preciso marcar. Mas eu lembro do momento que foi mais ou menos, eu já tinha o Kindle desde 2012 e mais ou menos em 14 ele ainda estava meio parado, lia, não lia, e eu lembro que eu quebrei o braço, eu quebrei o cotovelo. E eu estava lendo A Torre Negra, eu estava indo para o Mag e Vidro, que é o quarto livro, e tipo, enorme. E eu tinha que fazer fisioterapia em Botafogo. E eu pegava metrô e tudo mais, era muito longe, e eu não conseguia me organizar de modo que eu ficasse esperando eternamente com um livro gigante. E aí eu fui pro Kindle, e o Kindle foi maravilhoso, porque eu tenho rinite e eu não tenho problema de rinite com o Kindle. O Kindle não tem luminosidade na tela, então não me afeta. O Kindle eu posso aumentar as letras, posso mudar a fonte, posso marcar a página, posso fazer marcação e fica ali tudo lindo e maravilhoso. Então, assim, depois que eu fiz essa transição, eu só baixo o livro, eu só compro o livro digital. A menos que eu não tenha opção, eu compro físico. Mas ficou uma separação muito grande. Quadrinho eu compro físico, livro eu compro tudo no Kindle. Você acredita que a literatura mudou a sua visão de mundo? Existe algum livro que tenha feito muita diferença da forma como você vê determinadas coisas na vida? Sim. Obviamente a literatura e esse tipo de cultura mudou a forma como eu vejo o mundo, porque isso amplia sua visão de mundo. A partir do momento que você se relaciona com diferentes autores, diferentes mídias, diferentes contextos, você se insere mais no mundo. Então, você absorve mais as outras formas de ser e com isso acho que você se modifica de dentro para fora e modifica como você vê o mundo e como você lida com as pessoas. Eu não conseguiria apontar um único livro. Eu acho que isso é impossível. Todos eles, de alguma forma, eles me modificaram, me afetaram de forma que eu fosse mudando, e tanto como pessoa quanto a minha visão de mundo. Então, não sei, eu posso falar o Harry Potter, eu posso falar o Werther, eu posso falar o Gabriel Garcia Marques. O próprio Marx também, a forma como ele insere você no sistema que você está vivendo da estrutura e tudo mais, eu não conseguiria dizer até porque à medida que você vai mudando ou você vai absorvendo, você faz um processo contínuo, então você não consegue dizer um responsável, não existe. Você pode ter tido um responsável lá no início, que foi quem te abriu o mundo, e aí teoricamente foi a literatura fantástica, mas definir quem foi importante, qual aspecto foi importante, eu não consigo. E tem alguns livros que você indicaria? Não sei, porque indicação de livro é muito subjetiva. Você indicar, por exemplo, um livro de literatura fantástica para alguém que acha que é um gênero bobo, sabe? Você indicar um Alan Moore para uma pessoa que não tem o menor senso crítico de perceber como ele joga com o contexto da época e como você pode ver que muita coisa do que você vive hoje ainda estava naquele mesmo contexto, e isso é assustador, é meio complicado. Acho que também depende muito da faixa etária da pessoa, vai muito da sensibilidade de você saber reconhecer isso. Então não sei se eu teria um livro para indicar. Exemplo, para uma pessoa da sua faixa etária, se você fosse indicar um clássico, pode ser da literatura nacional ou internacional, o que poderia ser?
eu acho que eu indicaria o Camus, Albert Camus, O Estrangeiro. E se fosse uma literatura fantástica, infanto-juvenil? Philip Pullman ou Owen Colfer, para fugir um pouco da Rowling e do Tolkien, que são os mais visados. Eles são bem infanto-juvenil, mas eles trabalham muito o conceito de coletividade, de amizade, de mundo fantástico, de fada, coexistindo com o mundo real. Acho que é bem interessante. De mangá, você consegue identificar algum? Eu sei que são muitos. Ai, gente. Gente, tem uma coleção que ela é histórica, ela é do período do nazismo, mas eu não lembro o nome dela. Eu acho que minto, o nome, eu não lembro quem escreveu. Eles são 5 volumes e o nome é Hitler. Ele vai narrar a história paralela de 2 meninos, um japonês e um menino alemão do mesmo período, vivendo em seus respectivos países até que eles cruzam, eu acho, eles se cruzam na história. E os dois, eu acho que se chamam Hitler e são influenciados pelo nazismo. Então, tipo, é muito coerente. Eu indicaria esse. Além do cinema, existe alguma outra expressão artística que você correlacione com alguma literatura? Tenha te levado a conhecer? A literatura? Alguma outra expressão artística a partir da literatura que não tenha se desdobrado só no cinema? Você lembra de alguma? Não, talvez música, porque você consegue inserir a produção musical no contexto histórico e ela, na verdade, ela correlaciona tanto com cinema, séries, quanto com quadrinhos, porque os quadrinhos e alguns livros, eles têm marcações específicas em alguns quadrinhos de um trecho de música tocando, e aí quando você pega quem foi que escreveu, qual foi o ano que escreveu, você consegue ver como aquilo encaixou na história e como aquilo é coerente. Então, talvez a música. O que você achou dessa proposta de entrevista hoje? O que você achou dessa entrevista? Então, quando a proposta da entrevista ela foi feita de uma forma tão natural que eu não vi muito como uma entrevista, tipo um bate-papo da minha experiência. Então, eu acho muito positivo que a gente coloque abertamente como você foi impactado pela literatura ou como a partir daquilo você foi transformado, porque na verdade isso é uma transformação de mundo. Não é só você falar que o livro é o seu refúgio ou que você prefere ler do que falar com pessoas e conviver na realidade, mas o livro ele é um produto específico de uma realidade histórica. Uma pessoa escreveu, uma pessoa viveu aquilo, alguma coisa que você sentiu já foi sentido por uma outra pessoa que escreveu um livro. Então, tipo, o livro te dá uma dimensão de que no final, apesar dessas criações de Estado-nação, de fronteira, de nacionalidade, as pessoas têm problemas humanos comuns, na verdade. Certo. Obrigada pela sua atenção. É isso.